Baba y al agua. Orichao Baba. Baba y al agua. Orichao Baba. Taniki chao badala ofiende mula mi bacheo. Baba wolembo. Ochicambo calambo. Olá, terça-feira e nós juntos de novo aqui no programa Axé Brasil. Eu sou o Babá Robson Lage e é um prazer estar com você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a questão dos EWOs, ou seja, as interdições. Por que existem? De que forma realmente elas influenciam a nossa vida? A gente vai ficar sabendo disso tudo daqui a pouco aqui no nosso programa. Quero aproveitar para dizer para vocês, para você curtir a nossa página, para você curtir o nosso programa aí nesse link que aparece embaixo do YouTube. Você também pode, querendo falar comigo, ligar para o telefone 21 DDD do estado do Rio de Janeiro, telefone 970-168-183. Não deixa de ligar não. Venha para cá, liga, tira suas dúvidas, conversa comigo. Esse telefone também é o telefone do meu Zap. Ou, se preferir, mande e-mail para robsonlage@tvmplay.com.br. Ok? É isso aí. Queria aproveitar, gente, e mandar um grande beijo para alguns babalorixás, gente que está fazendo aí a diferença no mundo do candomblé, no mundo da umbanda, no mundo das religiões afrodescendentes. Um beijo para meu pai Alain de Oxoguian, que também é apresentador aqui, que também tem programa aqui na casa, programa aqui na TV Mojubá. Mitos e Verdades. É um programão, vale a pena você ver, você vai gostar muito. Temos também pai Mauro de Xangô, um abraço. Pai Toca de Oxóssi e pai Leonel de Obaloaê. Amigos meus, amigos de tradição, amigos da resistência, amigos dessa religiosidade, daqueles que fazem a diferença para cada vez que passa a termos um candomblé, uma religião melhor, uma religião maior. Queria também mandar um beijo grande para pai Renato do Obaloaê, já foi ex-presidente da IRMAFO, hoje é uma pessoa que está sempre à frente de vários trabalhos, várias frentes, sempre envolvido na militância, ligado às questões da religiosidade afrodescendente. Um beijo também para a mãe Janaína de Ossan, que agora está envolvida com um projeto dos afoxés. Pois é, os grandes afoxés aí do Rio de Janeiro, Orindundum, Orim-Laió, Bamba-Nuarô, são hoje afoxés que estão se juntando e mãe Janaína está tendo um papel preponderante, um papel pioneiro, né, de estar unificando os grupos de afoxé do Rio de Janeiro e trazendo para a gente cada vez mais um trabalho belíssimo. Mãe Janaína de Ossan, um beijo para você, sabe que mora no meu coração e em breve vou te convidar para você estar aqui com a gente conversando e falando um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve com os grupos de afoxé do Rio de Janeiro. Beijo também para o pai Linaldo de Ogum. Pois é, ele agora, esse ano, está sendo nomeado o presidente de culto afro de um partido político. Ele também vai estar aqui conversando com a gente em breve. Não percam, para falar um pouco da importância que é, nesse momento, ele estar assumindo esse cargo de presidente de cultos afros junto ao partido que ele faz parte. A gente vai estar conferindo isso bem em breve já aqui no nosso programa, ok? Então, tem a nossa live que vai estar entrando, eu ao vivo, pelo facebook.com/TV Mojubá, que será às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Ainda não tem a segunda-feira certa, eu vou estar aqui falando para vocês, mas já se preparem porque a gente vai estar aí com o nosso programa ao vivo, a nossa live, eu, Robson Lage, fazendo para você, direto, ao vivo, tete a tete, o programa Axé Brasil. Hoje a gente vai falar sobre EWOs e sobre interdições. Muito se fala sobre a questão de EWO e as pessoas muito falam sobre, eu tenho EWO do alimento tal porque eu como e passo mal. E acho que é o único EWO que eu tenho, é a única, muitas vezes a pessoa usa inclusive o termo quizila. Mas o que é mais importante na questão do EWO, que é preciso ser identificado, é que a interdição ela não se dá somente alimentar. Que bom quando você come algo e passa mal e você, de fato, de imediato, você identifica que aquilo é uma restrição, é uma interdição que você deve respeitar e que você não deve se alimentar, não deve comer aquilo. Mas os EWO vão além dessa natureza alimentar. O EWO, ele passa, inclusive, por questões de roupa, por questões de vestuário, por questões de atividades, coisas que você não deve fazer, por questões de ações, por questões, inclusive, daquilo que você pode ter ou não ter.
Existem EOs e interdições, por exemplo, que te proíbem que você tenha animais convivendo com você, que você tenha passarinho preso, que você tenha cachorro, é uma interdição. Existem lugares, existem questões que você tem interdição, por exemplo, que você não pode jogar jogos de azar, você não pode jogar jogos de aposta de dinheiro. Existem interdições que vão proibir você, inclusive, talvez muitas das vezes até de emprestar dinheiro. Então, a gente fica muito preso à questão dos EOs, muito ligados às EOs alimentares. Eu não como abóbora, quando eu como abóbora eu passo mal, então abóbora é o meu O. Ah, eu como pimenta e eu passo mal, então pimenta é o meu O. É claro, existem as interdições alimentares, isso sem dúvida, sem sombra de dúvida, mas muito mais perigosas, ou tão perigosas quanto, são os outros EOs, as outras restrições, porque elas não trazem de imediato uma negação, não trazem de imediato um sinal, um sintoma de que aquilo não é bom para você. E isso é que é o mais perigoso. Muitas das vezes você usa uma cor, você usa um tipo de roupa, você usa ou você tem um tipo de objeto que você não deve ter, né, em sua propriedade, não deve ter consigo, porque o SOEO é uma restrição determinada pelo seu orixá ou pelo seu Odu, e você não sabe, e você tem, e você, na verdade, não sente nada, porque geralmente as outras interdições, que não são as alimentares, elas não trazem essa sintomatologia imediata, como as alimentares trazem. Você come, por exemplo, abóbora, daqui a 5 minutos, daqui a 6 minutos, você passa mal. Né? Daqui a meia hora você está passando mal. Você come camarão, daqui a pouco você passa mal. É uma interdição imediata. A sintomatologia do EO nesse sentido, ela é muito rápida. Agora, os EOs que são de hábitos, de atitudes, de coisas que nós não devemos fazer ou nem ter, essa sintomatologia, ela não é imediata e, por quanto, muito mais perigosa, porque ela tem a ver com a questão da prosperidade da sua vida. Muitas das vezes, você tem em sua propriedade um tipo de elemento que não faz bem à sua natureza, que não faz bem, né, que não é indicado pelo seu orixá ou pelo seu Odu que você tenha. E isso, muitas das vezes, vai dificultar a sua vida. Você vai tentar caminhar, você vai ter uma série de impropérios, uma série de problemas na sua vida, e você sem saber muito do que é. Por isso que, às vezes, é importante que você faça um jogo. Geralmente, os jogos ligados a determinarem as interdições e os EOs são jogos que são realizados logo após uma obrigação, no 3º, no 7º, no 14º, 17º ou 21º dia da obrigação, né, que foi realizada para o Omorixá. Agora, isso não impede que possam ser feitos outros jogos para determinar isso. O mais importante, gente, agora falando sobre essa questão de O, é que muitas das vezes você está com uma série de problemas na vida e você não sabe o que é, e você pensa, mas eu ando tão comum, tão certinho com o meu santo, eu já fiz todas as minhas obrigações, eu dou sempre comida ao meu santo, eu estou em dia com a minha cabeça, com o meu ori, com o meu anjo da guarda, com tudo isso, e o que está acontecendo? Pode ser, preste bem atenção, pode ser que possivelmente seja alguma interdição que tenha sido determinada pelo seu orixá e que você, por não saber, talvez esteja descumprindo. E é isso que pode estar trazendo problemas na sua prosperidade, problema em tudo aquilo que você deseja e que você não consegue, de uma maneira positiva, alcançar. Então fica aí a dica com relação a EO. Procure a Casa de Santo, procure seu babalorixá ou procure uma pessoa competente que possa fazer um jogo e que dentro desse jogo possa predizer a você quais são as possibilidades, o que é que existe que pode ser EO para você, de acordo com o seu orixá, de acordo com o seu Odu, para que você tenha, com certeza, uma vida mais plena, uma vida mais próspera, uma vida de segurança, uma vida de paz, saúde e harmonia. Um grande beijo. A gente vai para o próximo bloco daqui a pouco. Não sai daí, que a gente vai estar falando sobre orixá. A gente vai estar respondendo alguns e-mails de algumas pessoas que ligaram para cá, que mandaram para cá durante a semana, e aí no próximo bloco a gente responde. Não sai daí não, que eu volto já já. Um grande abraço. Bamba y al agua, Orincha, oh baba, bamba y al agua. Oi, gente, estamos de volta. Então, tá gostando do programa? Se tá gostando, vai aí no nosso link no YouTube, curte, compartilha, comenta. Quanto mais gente, porque você sabe, o que nós fazemos aqui na TV Mojubá é para você.
Você também pode ainda estar acompanhando a gente no computador. Basta entrar pelo site www.tvmojubá.net ou na sua TV pelo aplicativo TVM Play. Então a gente agora vai começar a responder os e-mails que nós recebemos aí essa semana que passou. E aí eu tenho aqui o e-mail da Ana Maria de Madureira, que ela pede para falar sobre Obará, que ela tem uma vontade, um desejo muito grande de fazer uma oferenda ao Obará para a prosperidade, para abrir os caminhos dela financeiramente. Ana Lúcia, vamos conversar. Muito se fala sobre a questão de Obará e a gente vive um momento que parece muito conhecido como Obará mania. Por que isso? Porque todo mundo acha que todo mundo pode fazer alguma obrigação para o Obará e que para todo mundo o Obará vai dar prosperidade, fortuna, dinheiro e tudo mais que as pessoas querem. E isso é um ledo engano. As pessoas estão profundamente equivocadas. Obará não é o único Odu, né, de todo o oráculo que é passível de nos trazer, de nos dar, de nos oferecer prosperidade ou fortuna. Na verdade, todos os 16 Odus ou os 256 Homo-Odus têm a sua parcela de prosperidade, têm a sua parcela de coisas boas para serem oferecidas, que é o que nós chamamos de Irê. Assim como também todos os Odus relacionados, os 16 Odus como os 256 Homo-Odus, têm a possibilidade de estarem num momento ou para aquela pessoa se apresentando de maneira negativa, que é quando nós dizemos que aquele Odu se apresentou, chegou para a vida daquele consulente em Osobo, que significa estar negativado. Por isso, minha amiga, muito cuidado, Ana Lúcia. Nem tudo que reluz é ouro, nem sempre o Obará pode estar na sua vida de uma maneira positiva e muitas das vezes o Obará pode até não ter a ver nada com o seu processo de evolução, com o seu processo de prosperidade ou com aquilo que você almeja. Eu sempre peço que as pessoas, antes de sair por aí, impensadamente fazendo obrigações e presentes para o Obará, que procurem realmente um jogo de búzio, que procurem realmente um Merindilogum ou um jogo de Opeleifá, feito, né, levado por um Babalaô, ou um jogo de búzio que ele é presidido por um Babalorixá, um Maialorixá, para que você saiba exatamente qual é a obrigação que é preciso ser feita para que essa sua prosperidade possa aflorar, para que essa sua fortuna, né, possa chegar à sua porta, possa fazer moradia na sua vida. Então, esquece esse negócio de Obará, essa Obará mania, porque muitas das vezes, inclusive Obará em Osobo, né, ele, na verdade, ao invés de lhe dar alguma coisa, ele prenuncia perdas repentinas e instantâneas. Significa dizer que você pode ter alguns bens que você pode perder da noite para o dia, quando ele se apresenta em Osobo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Essa questão de que sempre Obará está positivo, que sempre Obará é aquele que pode te trazer tudo de bom, isso é um equívoco. Eu aconselho que você, antes de fazer qualquer tipo de presente ou oferenda, né, você procure um Babalorixá, procure um jogo para que realmente você possa fazer, né, uma obrigação consciente, uma obrigação sabendo exatamente o que está sendo feito para que possa ter uma boa resposta, ok? Um grande abraço para você, saúde e paz. A gente também recebeu aqui do José Carlos, lá de Brasília, ele pede para a gente poder falar um pouquinho sobre Xangô. José Carlos, Xangô é uma divindade, vou falar bem do sine qua non para a gente poder, porque tem muita gente aí no nosso programa assistindo que não conhece nenhuma profundidade ligada ao orixá, então a gente faz um pouco bem por baixo para que todo mundo possa alcançar e que todo mundo possa entender. O orixá Xangô, ele é ligado ao orixá, é considerado o orixá da justiça, o orixá do trovão, né? O dia votivo de Xangô são as quarta-feiras. Todas as quartas-feiras são uns ótimos dias para que se possa fazer oferenda a Xangô. As cores de Xangô são branco e o marrom, ou em algumas casas, branco e vermelho. O seu símbolo é o machado de duas faces, o machado de dois cortes, conhecido como Oxê. Xangô teve 3 grandes mulheres conhecidas como Oxum, Obá e Oiá. Xangô é um orixá que tem predileção por uma comida que é feita com quiabo, chamada amalá.
Xangô é o orixá da justiça, é o orixá que defende os oprimidos, é o orixá que está sempre adiante de todos aqueles que lhe dão ciência, que lhe dão obediência e que lhe cultuam. Xangô é muito, muito vaidoso, muito orgulhoso e tem fé, e gosta muito de seus filhos e defende seus filhos até o final. Os filhos de Xangô geralmente são pessoas muito orgulhosas, muitas das vezes mal compreendidas porque acham que são pessoas meio que metidas, pessoas, entendeu, que não sabem ter uma boa relação, onde estão sempre com ar de superioridade. Mas isso é mentira. Na verdade, os filhos de Xangô têm sempre dentro de si muito amor para dar, são muito defensores das pessoas que estão em volta, são amigos verdadeiros e levam a amizade e as pessoas que gostam até o fim. Pessoas, filhos de Xangô, são pessoas ligadas à família, são pessoas que dão valor a toda a família, a todas as pessoas que têm à sua volta, dos seus amigos e tudo. Pessoas de Xangô gostam do que é bom, pessoas de Xangô gostam do luxo, pessoas de Xangô gostam muito de comer bem, boa todas as comidas, é possível de ir a grandes festas, gostam festivos, são sociais, são pessoas sociais, são pessoas que inclusive, né, têm uma tendência inclusive a ser diplomata, né, a ser deputado, a ser legislador, a ser político, porque isso está no âmago, está no sangue daqueles que são filhos de Xangô. É uma herança, né, genética e espiritual que o filho de Xangô traz do seu pai. Espero poder ter ajudado você. Fique com Deus, saúde e paz. Viu, José Carlos? Bom, o que acontece? A gente está chegando ao final, não está, produção? E aí eu aproveito para deixar um grande abraço para todo mundo e dizer o seguinte, que no programa da semana que vem, nós vamos estar falando aqui sobre a questão de iniciação de crianças. Como é que deve ser feita essa iniciação? Pela questão jurídica. Pode iniciar uma pessoa? Há alguma complicação, algum embargo jurídico para que a gente possa estar iniciando uma criança de 3 anos, de 4 anos? A gente vai estar tirando essas dúvidas para você. Como fica essa questão ligada à questão dos pais, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, para que você não tenha problema de estar iniciando o seu filho, a sua criança, seu iniciado na sua religião. Tá bom? Eu espero vocês terça-feira que vem, 8 horas, aqui na TV Mojubá. Um grande abraço e, se Deus quiser e Ogum assim permitir, vamos estar juntos de novo. Axé Brasil. Bamba y al agua, Orincha, oh baba. Bamba y al agua, Orincha, oh baba. Dani quincha, oh badala, oh fiende mula mi bacheo. Bamba wolen wolen bo. Ochicambo, calambo, enchilala, baba.